Olá, tudo bem? Eu e a minha dupla escolhemos falar sobre as propriedades elétricas. Nesse caso, eu fiquei responsável pela questão da edição do vídeo e apresentação, e meu colega ficou, responsável pela pesquisa e a montagem do roteiro e dos slides. Bom, iremos falar sobre a condução elétrica de início. E para entendermos, precisamos também falar sobre a lei de Ohm. Uma das características elétricas mais importantes de um material sólido é a facilidade com que ele se transmite uma corrente elétrica. A lei de Ohm, ela relaciona a corrente I, ou taxa de passagem de cargas ao longo do tempo, como também podemos chamar, com a voltagem aplicada V, da seguinte maneira: V igual a IR. Também temos a resistividade elétrica, no qual o R é a resistência do material através do qual a corrente está passando. As unidades para V e I, e também o R, são respectivamente volt para o V, que é em joules, ampere, que seria para a corrente, e ohm, que seria para a resistência. O valor de R é influenciado pela configuração da amostra e, para muitos materiais, é independente da corrente. A resistividade elétrica, P, é independente da geometria da amostra, mas está relacionada com R pela expressão. Aqui temos uma imagem no qual ela representa a esquemática de um sistema usado para medir a resistividade elétrica, tendo um resistor variável, um amperímetro, a área de secção transversal ali indicada pela flecha, voltímetro e uma bateria, tendo a seguinte equação: P igual a RA divididos por L. O L seria a distância entre os dois pontos, onde a voltagem é medida, e a seria a área de secção transversal perpendicular à direção da corrente. A unidade para P é o ohm em metro. A partir da expressão passa a lei de Ohm e da equação P igual a VA divididos por IL. É um diagrama esquemático de um arranjo experimental para medição de resistividade elétrica. Condutividade elétrica. A condutividade elétrica, é, às vezes, às vezes a condutividade elétrica é considerada para especificar a natureza elétrica de um material. Ela é simplesmente o inverso da resistividade, ou seja, é, sigma igual a 1 divididos por P, e é indicativa da facilidade com que um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. A unidade para sigma é o inverso de 1 metro. A lei de Ohm ela pode ser expressa como J igual a sigma E, em que o J é a densidade de corrente, que seria a corrente por unidade da área da amostra I divididos por A, e a intensidade do campo elétrico ou a diferença da voltagem entre dois pontos dividida pela distância que o separa. Isso é, E igual a V divididos por L. A demonstração da equivalência entre duas expressões da lei de Ohm. Os materiais sólidos exibem uma faixa surpreendente de condutividade elétrica, estendendo-se ao longo de 27 ordens de grandeza. Provavelmente nenhuma outra propriedade física apresenta essa amplitude de variação. Na verdade, uma forma de classificar os materiais sólidos de acordo com a facilidade com que eles conduzem uma corrente elétrica. Nesse esquema de classificação, existem três grupos: condutores, semicondutores e isolantes.
Os metais são bons condutores, apresentando tipicamente condutividades da ordem de 10 a 7, a sétima potência. No outro extremo, são materiais com condutividades muito baixas, variando entre 10 a sobre potência e a 10 menos 20 potência. Esses materiais são os isolantes elétricos. Os materiais com condutividades intermediárias, geralmente entre 10 a menos 6, a sexta potência e a décima quarta potência, são denominados semicondutores. As faixas de condutividade elétrica para vários tipos de materiais. Condução eletrônica e iônica. Condução iônica é uma corrente elétrica que resulta do movimento de partículas eletricamente carregadas em resposta a forças que atuam sobre elas. A partir de um campo elétrico extremamente aplicado, as partículas carregadas positivamente são aceleradas na direção do campo, enquanto as partículas carregadas negativamente são aceleradas na direção oposta. Na maioria dos materiais sólidos, uma corrente tem origem a partir do fluxo de elétrons, ou o que é denominado condução eletrônica. Além disso, nos materiais iônicos é possível haver uma movimentação resultante de íons carregados, o que produz uma corrente. Esse fenômeno é denominado condução iônica. Estrutura das bandas de energia nos sólidos. Em todos os condutores, semicondutores e em muitos materiais isolantes, existe apenas a condução eletrônica, e a magnitude da condutividade elétrica é altamente dependente do número de elétrons disponíveis para participar do processo de condução. No entanto, nem todos os elétrons em cada átomo aceleram na presença de um campo elétrico. O número de elétrons disponíveis para a condução elétrica em um material particular está relacionado com o arranjo dos estados ou níveis eletrônicos em relação à energia e a maneira como esses estados estão ocupados pelos elétrons. Os conceitos relacionados com o estado de energia dos elétrons, as suas ocupações e as configurações eletrônicas resultantes dos átomos, banda de energia eletrônica. É, Algum desses conceitos aos materiais sólidos. Um sólido pode ser considerado como consistindo em um grande número, digamos N, de átomos que se concentram inicialmente separados uns dos outros e que são mais tarde agrupados e ligados para formar o arranjo atômico ordenado encontrado no material cristalino. Em distâncias de separação relativamente grandes, cada átomo é independente de todos os demais e possui os níveis de energia atômica e a configuração eletrônica que teria se estivesse isolado. Entretanto, conforme os átomos ficam mais próximos uns dos outros, os elétrons são influenciados ou perturbados pelos elétrons e núcleos de átomos adjacentes. Essa influência é tal que no sólido cada estado atômico distinto pode ser dividido em uma série de estados eletrônicos espaçados, mais próximos entre si, para formar o que é denominado uma banda de energia eletrônica. A extensão dessa divisão depende da separação interatômica e começa com as camadas eletrônicas mais externas, uma vez que as primeiras a serem perturbadas, conforme os átomos coalescem. Dentro de cada banda, os estados de energia são discretos. Porém, a diferença de energia entre os estados adjacentes é muito pequena. No espaçamento de equilíbrio, pode não ocorrer a formação de bandas para subcamadas eletrônicas mais próximas ao núcleo, como está ilustrado na figura. Além disso, pode existir espaçamento entre bandas adjacentes. O número de estados em cada banda é igual ao total da contribuição de todos os estados contribuídos pelo número de átomos.
Em relação à ocupação, cada estado da energia pode acomodar dois elétrons que devem ter spins em direções opostas. Além disso, as bandas contêm os elétrons que estavam localizados nos níveis correspondentes dos átomos isolados. Por exemplo, uma banda de energia 4s no sólido, que contém aqueles elétrons 4s nos átomos isolados, e é claro que haverá bandas vazias, e é possivelmente bandas que estão apenas parcialmente preenchidas. Temos também em outro gráfico a representação convencional em A, né? É uma representação convencional da estrutura da banda de energia eletrônica para um material sólido na separação interatômica de equilíbrio. No gráfico ali no B, a energia eletrônica em função da separação interatômica para um agregado de átomos, ilustrando como é gerada a estrutura da banda de energia na separação de equilíbrio em A. Bom, as propriedades elétricas de um material sólido são consequência da estrutura da sua banda eletrônica. Isto é, do arranjo das bandas eletrônicas mais externas e da maneira como elas são preenchidas. Energia de Fermi. Quatro tipos diferentes de estrutura de bandas são possíveis: a OK ou 0K. A energia corresponde ao estado preenchido mais elevado a OK e é chamado de energia Fermi. Essa estrutura de banda de energia é característica de alguns metais, em particular daqueles com um único elétron de valência, S. Por exemplo, o cobre. Cada átomo de cobre tem um único elétron 4s. Entretanto, para um sólido composto em N, é, a banda 4s é capaz de acomodar dois N elétrons. Dessa forma, apenas metade das oposições eletrônicas disponíveis nessa banda 4s está preenchida. Para a segunda estrutura da banda, também é encontrada nos metais, é, existe uma superposição de uma banda vazia com uma banda preenchida. O magnésio possui essa estrutura de banda. Cada átomo isolado em magnésio tem dois elétrons 3s. Entretanto, quando um sólido é formado, as bandas 3s e 3p se superpõem. Nesse caso é o AK, e a energia de Fermi é considerada como aquela energia abaixo da qual, para n átomos, n estados estão preenchidos com dois elétrons por estado. E aqui nas imagens, há várias estruturas possíveis de bandas eletrônicas nos sólidos OK. Na figura A, a estrutura da banda eletrônica encontrada em metais como cobre, onde existem na mesma banda estados eletrônicos disponíveis acima e adjacentes aos estados preenchidos. Na figura B, é a estrutura da banda eletrônica de metais tais como magnésio, onde existe uma superposição das bandas mais externas preenchidas e vazias. Na figura C, estrutura de banda eletrônica característica dos isolantes, onde a banda de valência preenchida está separada da banda de condução vazia por um espaçamento relativamente grande entre as bandas. Na figura D, a estrutura de banda eletrônica encontrada nos semicondutores, que é a mesma exibida pelos isolantes, exceto pelo fato de que o espaçamento entre as bandas é relativamente estreito. A banda de valência, banda de condução, espaçamento entre as bandas de energia. As duas últimas estruturas de banda são semelhantes a uma banda de valência, que está completamente preenchida com elétrons e está separada de uma banda de condução vazia, e existe um espaçamento entre as bandas de energia. Nos materiais, não, materiais muito puros, os elétrons
não podem ter energias dentro desses espaçamentos. A diferença entre as duas estruturas de banda está na magnitude do espaçamento entre as bandas nos materiais isolantes. O espaçamento entre as bandas é relativamente amplo, é, enquanto os semicondutores eles é estreito. A energia de Fermi para essas duas estruturas de banda está localizada dentro do espaçamento entre as bandas. Condução em termos de bandas e modelos de ligação atômica. Elétron livre e buraco. Nesses pontos de discussão é vital a compreensão de outro conceito, ou o de que apenas os elétrons com energia maiores que a energia de Fermi podem ser influenciados e acelerados na presença de um campo elétrico. Esses são os elétrons que participam do processo de condução, os quais são denominados elétrons livres. Outra entidade eletrônica carregada chamada de buraco é encontrada nos semicondutores isolantes. Os buracos têm energias menores que EF e também participam na condução eletrônica. Como a discussão a seguir revela, a condutividade elétrica é uma função direta dos números de elétrons livres e de buracos. Além disso, a diferença entre os condutores e não condutores, isolantes e semicondutores, está na quantidade desses portadores de carga, os elétrons livres e buracos. Os metais. Para que um elétron se torne livre, ele deve ser excitado ou promovido para um dos estados de energia vazios e disponíveis acima de EF. Para os metais com qualquer uma das estruturas da banda, geralmente a energia é fornecida por um campo elétrico. É suficiente para excitar grandes números de elétrons para dentro desses estados de condução. Para o modelo de ligação metálica, foi considerado que todos os elétrons de valência apresentam liberdade de movimento e formam um gás eletrônico que está distribuído de modo uniforme por toda a rede de núcleo iônicos. Embora esses elétrons não estejam ligados localmente a nenhum átomo específico, eles devem sofrer alguma excitação para tornarem-se elétrons de condução, que seja realmente livres. Dessa forma, apesar de apenas uma fração desses elétrons ser excitada, isso ainda dá origem a um número relativamente grande de elétrons livres e, em consequência, a uma alta condutividade. Isolantes e semicondutores. Para os isolantes e semicondutores, os estados vazios adjacentes ao topo da banda de valências preenchida não estão disponíveis. Para tornarem-se livres, portanto, os elétrons devem ser promovidos através do espaçamento entre bandas de energia para estados vazios na parte inferior da banda de condução. Isso é possível dando a um elétron a diferença de energia entre esses dois estados, que é aproximadamente igual à energia do espaçamento entre as bandas. E para muitos materiais, esse espaçamento entre bandas tem uma largura equivalente a vários elétrons. Mais frequente, a energia e a excitação vem de uma fonte não elétrica, tal como calor ou luz, geralmente é a primeira. Mobilidade eletrônica. Quando um campo elétrico é aplicado, uma forma atua sobre os elétrons livres. Como consequência, todos eles sofrem aceleração em uma direção oposta à do campo, em virtude de suas cargas negativas. De acordo com a mecânica quântica, não existe nenhuma interação entre um elétron em, em aceleração e átomos em uma rede cristalina perfeita. Sob tais circunstâncias, todos os elétrons livres devem acelerar enquanto o campo elétrico estiver sendo aplicado, o que deveria originar uma corrente elétrica continuamente crescente ao longo do tempo. Entretanto, sabemos que uma corrente atinge um valor constante no instante em que um campo é aplicado,
indicado que existe o que pode ser denominado força de fricção, as quais se contrapõem a essa aceleração devido ao campo externo. Essa formação de fricção resulta do espalhamento de elétrons por imperfeições de rede cristalina, que inclui átomos de impurezas, lacunas, átomos intersticiais, discordâncias e até mesmo vibrações térmicas dos próprios átomos. Cada evento de espalhamento faz com que um elétron perca energia cinética e mude a direção. Existe, no entanto, um movimento resultante dos elétrons na direção oposta ao campo, e esse fluxo é de carga e a corrente elétrica. Mobilidade. O fenômeno do espalhamento manifesta-se com uma resistência à passagem de uma corrente elétrica. Vários parâmetros são considerados para descrever a extensão desse espalhamento. Esses incluem a velocidade de arraste e a mobilidade de um elétron. A velocidade de arraste VA representa a velocidade média do elétron na direção da força imposta pelo campo elétrico aplicado. Ela é diretamente proporcional ao campo elétrico de acordo com VA igual a μ e E. A constante de proporcionalidade μ é chamada mobilidade eletrônica e é uma indicação da frequência de eventos de espalhamento. Sua unidade E metro quadrado por volt segundo. A condutividade sigma para a maioria dos materiais pode ser expressa como sigma igual a n divididos por E divididos por μe, em que n é o número de elétrons livres ou de condução por unidade de volume, por exemplo, por metro cúbico. E E é a magnitude absoluta da carga elétrica de um elétron. Assim, a condutividade elétrica é proporcional tanto ao número de elétrons livres quanto à mobilidade dos elétrons. Resistividade elétrica dos metais. Como mencionado antes, os metais, em sua maioria, são extremamente bons condutores de eletricidade. As condutividades à temperatura ambiente por vários dos materiais mais comuns. Os materiais têm alta condutividade em razão dos grandes números de elétrons livres que foram excitados para os estados vazios acima da energia de Fermi. Dessa forma, N apresenta um valor elevado da expressão para a condutividade. Nesta altura, é conveniente discutir a condução dos metais em termos de resistividade, que é o inverso da condutividade. Uma vez que os defeitos cristalinos servem como outros espalhamentos para os elétrons de condução nos metais, o aumento de seu número aumenta a resistividade ou diminui a condutividade. A concentração dessas imperfeições depende da temperatura, da composição e do grau de trabalho a frio da amostra de metal. De fato, observa-se experimentalmente que a resistividade total de um metal é a soma das contribuições das vibrações térmicas, das impurezas e um dos outros e da deformação plástica. Isto é, os mecanismos de espalhamento atuam de maneira independente uns dos outros. Isso pode ser apresentado em termos matemáticos da seguinte forma: P total igual a PI mais PI mais PD. Regra da Matthies, em que PR, PI e PD representam respectivamente as contribuições individuais das resistividade térmica, da resistividade devidas às impurezas e às deformações. Influência da temperatura. Para o metal puro e todas as ligações, a ligas cobre-níquel, a resistividade aumenta linearmente com a temperatura acima da aproximadamente menos 200 graus Celsius. Dessa forma, P
T igual a PO mais AT, em que PO é a constante para cada metal específico. Essa dependência do componente térmico da resistividade em relação à temperatura deve-se ao menos deve ao aumento das vibrações térmicas e de outras regularidades, por exemplo, lacunas, que servem como centros de espalhamento dos elétrons com o aumento da temperatura. Influência das impurezas. Para as adições de uma única impureza que forma a solução sólida, a resistividade devida às impurezas Pi está relacionada para a concentração de impurezas. Ci, em termos de fração atômica, é porcentagem A divididos por 100, da seguinte maneira. É, a resistividade elétrica em função da temperatura para cobre e 3 ligas cobre-níquel. Influência da deformação plástica. A deformação plástica também aumenta a resistividade elétrica como resultado do maior número de discordâncias que causam o espalhamento de elétrons. Além disso, a influência de muito mais fraca do que aquela resultante do aumento da temperatura ou da presença de impurezas. Características elétricas de ligas comerciais. As propriedades elétricas, assim como outras propriedades, tornam o cobre condutor metálico mais amplamente utilizado. O cobre de alta condutividade, isento de oxigênio, apresenta teores de oxigênio e de impurezas extremamente baixos e produzido para muitas aplicações elétricas. O alumínio, com uma condutividade de apenas metade daquele cobre, também é empregado com frequência como condutor elétrico. A prata tem uma condutividade elétrica maior, tanto cobre quanto o alumínio, entretanto, seu uso é restrito com base no seu custo. Ocasionalmente, é necessário melhorar a resistência mecânica da liga sem comprometer de maneira significativa a sua condutividade elétrica. Tanto a formação de ligas por solução sólida, quanto o trabalho a frio melhoram a resistência, porém ao custo de perda da condutividade. Dessa forma, deve haver um equilíbrio entre essas duas propriedades. Com maior frequência, a resistência é melhorada pela introdução de uma segunda fase, que não tenha um efeito tão adverso sobre a condutividade. Semicondutividade. É, extrínseco. A condutividade elétrica dos materiais semicondutores não é tão elevada quanto a dos metais. Entretanto, elas apresentam algumas características elétricas especiais que o tornam especialmente úteis. As propriedades elétricas desses materiais são extremamente sensíveis à presença de impurezas, mesmo em concentração muito pequenas. Os semicondutores intrínsecs são aqueles nos quais o comportamento elétrico tem por base da estrutura eletrônica inerente ao metal puro. Quando as características elétricas são ditadas pelos átomos de impurezas, o semicondutor é dito ser extrínseco. A semicondução intrínseca. Os semicondutores intrínsecos são caracterizados pela estrutura de banda eletrônica, uma banda de valência completamente preenchida está separada de uma banda de condução vazia por um espaçamento entre bandas proibido relativamente estreito, em geral inferior a 2 eV. Os dois semicondutores elementares são silício e germânio, que apresentam energias de espaçamento entre bandas de aproximadamente 1,1 eV e 0,7 eV, respectivamente. Ambos estão localizados no grupo IVA da tabela periódica e se ligam por ligações covalentes. Além disso, uma gama de materiais semicondutores compostos também
exibe comportamento intrínseco. Um desses grupos é formado entre elementos dos grupos 3A e Va. Por exemplo, o arseneto de galho e o antinometo de índio. Esses são com frequência chamados de compostos 3V. Os compostos constituídos por elementos do grupo 2B e VIA, que também exibe comportamento semicondutor. Esses incluem o sulfeto de cadmio e o telureto de zinco. Conceito de buraco. Nos semicondutores, os intrínsecos, cada elétron é excitado para a banda de condução resulta na falta de um elétron em uma das ligações covalentes, ou no esquema de bandas. Há um estado eletrônico vazio na banda de valência, como na mostra. Sob a influência de um campo elétrico, a posição desses elétron ausente na rede cristalina pode ser considerada como se estivesse se movendo por causa do movimento de outros elétrons de valência que preenchem repetidamente a ligação incompleta. Condutividade intrínseca. Uma vez que existem dois tipos de portadores de carga, os elétrons livres e os buracos, em um semicondutor intrínseco, a expressão para a condução elétrica deve ser modificada para incluir um termo que leve em consideração a contribuição da corrente devido aos buracos. Portanto, podemos descrever sigma igual a n divididos por e, μe, mais P divididos por E mi B. Em que P é um número de buracos por metro cúbico e mi B é a mobilidade dos buracos. A magnitude de um mi B é sempre menor que a de mi E para os semicondutores. Para semicondutores intrínsecos, cada elétron promovido através do espaçamento entre bandas deixa para trás um buraco na banda de valência dessa forma. N igual a P igual a Ni, em que Ni é conhecido como concentração de portadores intrínsecos. Além disso, sigma igual a Ne igual, abre parênteses, o Mi E mais Mi B igual a P divididos por E divididos por Mi mais Mi B, que é igual a Ni divididos por E, abre parênteses, ME mais MIB. As condutividades intrínsecas, a temperatura ambiente e as mobilidades dos elétrons e dos buracos por vários materiais semicondutores. Semicondução extrínseca. Virtualmente todos os semicondutores comerciais são extrínsecos, isto é, comportamento elétrico em determinado pelas impurezas que, quando estão presentes, mesmo em concentrações mínimas, introduzem um excesso de elétrons ou de buracos. Por exemplo, uma concentração de impurezas de um átomo de cada 10 a 12ª potência átomos é suficiente para tornar o silício extrínseco à temperatura ambiente. Semicondução extrínseca do tipo N. Para ilustrar como a semicondução extrínseca é obtida, considere novamente o semicondutor elementar de silício. Um átomo de silício apresenta 4 elétrons, cada um dos quais está ligado ao covalentemente um de 4 átomos de silício adjacente. Agora suponha que um átomo de impureza com 5 de valência 5, seja adicionado como uma impureza substitucional. As possibilidades incluem os átomos da coluna do grupo Va da tabela periódica, isso é, P, As e Sb. Apenas 4 dos 5 elétrons
de valência desses átomos de impurezas podem participar da ligação, pois existe apenas quatro ligações possíveis com átomos vizinhos. O elétron adicional, que não forma ligações, fica fracamente preso na região em torno do átomo de impureza por uma atração eletrostática fraca, como tá. A energia de ligação desses elétrons é relativamente pequena, da ordem de 0,01 eV. Dessa forma, ele é removido com facilidade do átomo de impureza. Estado doador. A temperatura ambiente, a energia térmica disponível é suficiente para excitar um grande número de elétrons a partir dos estados doadores. Além disso, ocorrem algumas transições intrínsecas da banda de valência para a banda de condução, mas em intensidade desprezível. Dessa forma, o número de elétrons na banda de condução excede em muito número de buracos na banda de valência. Isto é, sigma igual ou mais ou menos n divididos por me. Um material desse tipo é dito ser um semicondutor extrínseco do tipo N. Os elétrons são os portadores majoritários em virtude de sua densidade ou concentração. Os buracos, por outro lado, são os portadores de carga minoritários nos semicondutores do tipo N. O nível de Fermi é deslocado para cima no espaçamento entre bandas, até a vizinhança do estado doador, sua posição exata e uma função tanto da temperatura quanto da concentração dos doadores. Dependência da concentração de portadores em relação à temperatura. Duas características. Em primeiro lugar, as concentrações de elétrons e de buracos aumentam com a temperatura, pois dessa forma mais energia térmica está disponível para excitar os elétrons da banda de valência para a banda de condução. Além disso, em todas as temperaturas, a concentração de portadores no Ge é maior do que no silício. Esse efeito é devido ao menor espaçamento entre bandas do germânio. Dessa forma, para o germânio, em qualquer temperatura, mais elétrons serão excitados através do seu espaçamento entre bandas. Entretanto, o comportamento da concentração de portadores em função da temperatura para um semicondutor extrínseco é muito diferente. Nas temperaturas intermediárias entre aproximadamente 150 K e 475 K, o material é do tipo N, uma vez que P é uma impureza doadora e a concentração de elétrons é constante. Essa é a denominada região de temperatura extrínseca. Os elétrons na banda de condução são excitados a partir do estado doador do fósforo. Uma vez que a concentração de elétron é aproximadamente igual ao teor de P. Virtualmente todos os átomos de fósforo foram ionizados. Além disso, as excitações intrínsecas através de espaçamento entre bandas são insignificantes em comparação a essas excitações devidas aos douradores extrínsecos. O que seriam fatores que afetam a mobilidade dos portadores? Seria a condutividade ou resistividade de um material semicondutor, além de depender das concentrações de elétrons ou buracos, também é uma função das mobilidades dos portadores de cristais. Além disso, as magnitudes das mobilidades dos elétrons e dos buracos são influenciadas pela presença daqueles mesmos defeitos cristalinos, que são responsáveis pelo espalhamento dos elétrons dos metais. As vibrações térmicas, isso é, a temperatura e os átomos de impurezas. Dando uma olhada no gráfico, é perceptível que a dependência das mobilidades dos elétrons e dos buracos em relação à concentração de dopantes.
para o silício a temperatura ambiente, tudo em escala logarítmica. Influência do teor de dopantes. Seria a concentração maior de dopantes, a mobilidade dos portadores de carga é comprometida. A temperatura, ela tem envolvimento em relação ao espalhamento térmico dos portadores. Em maiores temperaturas, a mobilidade dos portadores de carga também é prejudicada. A partir desses gráficos, é possível observar que para concentrações de dopante iguais ou menores que 1024 metros cúbicos, a mobilidade tanto dos elétrons quanto dos buracos diminui em magnitude com o aumento da temperatura. Novamente, esses efeitos se devem ao maior espalhamento térmico dos portadores. O efeito Hall seria o aparecimento de um campo elétrico transversal em um condutor percorrido por uma corrente elétrica, quando o mesmo se encontra mergulhado em um campo magnético. O efeito Hall ele pode ser ainda utilizado em dispositivos de comutação operados magneticamente, em resposta à aplicação de um campo elétrico externo. Os elétrons ou os buracos movem-se na direção x e dão origem a uma corrente Ix, quando um campo magnético é imposto na direção z positiva, representado como Bz. A força resultante que atua sobre os portadores de carga faz com que eles sejam defletidos na direção y. Os buracos portadores com cargas positivas para a face direita da amostra e os elétrons, que são portadores com cargas negativas, para a face esquerda. Como indicado na figura dessa forma, uma voltagem denominada como voltagem de Hall, VH, será estabelecida na direção y. A magnitude de VH dependerá de Ix e Bz, e da espessura da amostra D, de acordo com a equação. Dispositivos semicondutores. As vantagens dos dispositivos semicondutores, em que algumas vezes é denominados como dispositivos de estado sólido também, incluem pequenas dimensões, baixo consumo de energia e a inexistência de um tempo de aquecimento. Inúmeros circuitos extremamente pequenos, cada um dos quais consistindo em numerosos dispositivos eletrônicos, podem ser incorporados em pequenos chips de silício. A junção retificadora PN. Junção PN é o contato íntimo entre dois cristais semicondutores dopados com impurezas de polaridades opostas, resultando em um gradiente abrupto de concentração. Por exemplo, um retificador transforma uma corrente alternada em uma corrente contínua antes do advento do retificador semicondutor de junção PN. Essa operação era realizada com o uso de um diodo de válvula a vácuo transitor. É um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transitores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos, sendo usados em chips de computadores e smartphones. Transitores de junção. Esses transitores são os únicos que são ativados pelas entradas de corrente em sua base. A baixa impedância, ou também como é chamado resistência, permite que a corrente flua através da base do transitor. Devido a essa baixa impedância, também esses transitores têm a maior amplificação de todos.
O MOSFET de potência tem o funcionamento semelhante ao BJT. A principal diferença está na forma de controle. O BJT funciona a partir de uma corrente de base mínima para que flua uma corrente no coletor. O MOSFET funciona controlado por uma tensão e não é uma corrente como o BJT. A condutividade do canal é variada pela presença de um campo elétrico imposto à porta, por exemplo. Por exemplo, a imposição de um campo positivo na porta direcionaria os portadores de carga, nesse caso buracos, para fora do canal, reduzindo assim a condutividade elétrica. Dessa forma, uma pequena alteração no campo da porta produziria uma variação relativamente grande na corrente entre a fonte e o dreno. Em alguns aspectos, então, a operação de MOSFET é muito semelhante à operação descrita para o transitor de junção. Semicondutores nos computadores. Há também os semicondutores nos computadores, que são, além de sua habilidade de amplificar um sinal elétrico, imposto os transitores e os diodos. Também podem atuar como dispositivos interruptores, uma característica utilizada para operações aritméticas e lógicas e também para armazenamento de informações em computadores. Memória flash, um drive de estado sólido, é uma tecnologia de armazenamento de informações relativamente nova que está sendo desenvolvida rapidamente, e que usa dispositivos semicondutores e a memória flash. Microeletrônica. A microeletrônica é uma tecnologia. A microeletrônica consiste num ramo da eletrônica que tem como base um conjunto de técnicas que possibilitam integrar os componentes de um dispositivo eletrônico e o circuito que os liga dentro de um bloco de pequenas dimensões. Qualquer uma das contribuições pode ser predominante dependendo do material, de sua pureza e da temperatura. Uma mobilidade pode ser associada a cada espécie iônica da seguinte maneira, em que Ni representa Mi igual Ni e Di divididos por Kt, em qual o Ni e o Di representam respectivamente a valência e o coeficiente de difusão de um íon específico, e K e T representam os mesmos parâmetros que foram explicados anteriormente nesse capítulo, assim como a contribuição iônica para a condutividade total aumenta com a elevação da temperatura, como ocorre para o componente eletrônico. Entretanto, apesar das duas contribuições para a condutividade, a maioria dos materiais iônicos permanece isolante, mesmo em temperaturas elevadas. Propriedades elétricas dos polímeros. As propriedades elétricas, elas são propriedades que referem-se à capacidade e à facilidade, ou não, de um polímero para conduzir uma corrente elétrica. Para poder definir algumas aplicações específicas, onde essa propriedade se faz necessária, ou ao contrário, evitar aplicações quando esta propriedade pode causar acidentes, como por exemplo, no recobrimento de cabos e fios elétricos. Utilizar materiais polímeros com propriedades elétricas de condutividade seria um erro catastrófico. Polímeros condutores. Polímeros condutores são constituídos por ligações duplas conjugadas que são responsáveis pela superposição das nuvens eletrônicas, contribuindo, portanto, para a condução, comportamento dielétrico.
Os dielétricos também são chamados de isolantes, são os materiais que fazem oposição à passagem da corrente elétrica. Nesses materiais, os elétrons são fortemente ligados ao núcleo dos átomos, ou seja, as substâncias dielétricas não possuem elétrons livres, fator necessário para que haja passagem de corrente elétrica. Vetores de campo e polarização. O fenômeno da capacitância, seja com auxílio de vetores de um campo. Para começar, para cada dipolo elétrico, existe uma separação entre uma carga elétrica positiva e uma negativa, como está na figura. O momento de dipolo elétrico P está associado a cada dipolo como a seguir, em Q é a magnitude de cada carga do dipolo e D é a distância de separação entre elas. O momento de dipolo é um vetor que está direcionado na carga negativa para a positiva, como indicado na figura. Tipos de polarização. A polarização eletrônica, no qual ocorre quando na matéria que se encontra situada no interior de um campo elétrico, por exemplo, no interior de um condensador plano, os eletrões da superfície, relativamente aos núcleos atômicos, se deslocam em todo o corpo. Produzem-se, assim, deslocações de carga e substância, e a substância fica polarizada. Polarização iônica. A polarização iônica ocorre somente nos materiais iônicos. Um campo aplicado atua no deslocamento dos cátions em uma direção e dos ânions na direção oposta, o que dá origem a um momento de dipolo resultante. Polarização de orientação. É encontrado somente em substâncias com momentos de dipolo permanentes. A polarização ela resulta ela resulta de uma rotação dos momentos permanentes na direção do campo aplicado. Essa tendência de alinhamento e contrapostas pelas vibrações térmicas dos átomos, de modo que a polarização diminui com o aumento da temperatura. Dependência da constante dielétrica em relação à frequência. À medida que a frequência aplicada muda, a constante dielétrica também muda. O termo geralmente usado para valor dielétrico depende da frequência e constante dielétrica relativa. À medida que a frequência aumenta, a constante dielétrica relativa diminui. Resistência dielétrica é o nome dado aos materiais que têm propriedades isolantes e que podem ser facilmente polarizados. Geralmente são meios que dificultam a formação de correntes elétricas. Materiais dielétricos. Os dielétricos, também chamados de isolantes, são os materiais que fazem oposição à passagem da corrente elétrica. Nesses materiais, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo dos átomos, ou seja, as substâncias dielétricas não possuem elétrons livres, fator necessário para que haja a passagem de corrente elétrica. Ferroeletricidade é um fenômeno similar ao ferromagnetismo, mas envolvendo campos elétricos ao invés de campos magnéticos. Piezoeletricidade. A piezoeletricidade é uma forma de geração de energia que se baseia na obtenção de uma diferença de potencial elétrico a partir da deformação de materiais específicos. Ao sofrerem deformação, esses materiais geram uma carga elétrica que pode ser armazenada e posteriormente utilizada.